Para dar continuidade ao nosso evento, com a palestra, tema principal, A Vida em 4 Estações, o Glênia Castilho, com o currículo bacharel em Direito, advogada, bacharel em Letras, palestrante e expositor espírita. Com vocês, o Glênia. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal de casa, os internautas que estão nos ouvindo. Esta data em que nos reunimos para tratar de assuntos, eu penso que se não fosse da perspectiva da doutrina espírita que nos permite examiná-los de um ponto de vista baseado na imortalidade da alma, tais assuntos seriam talvez mórbidos. Mas não para nós, que estamos aqui para elevar um cântico de louvor à vida, recordando as palavras de Jesus no Evangelho de João, quando ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, todos nós, participantes hoje deste seminário, fomos convidados a não apenas a ouvir, mas também a sermos sentinelas da vida, guardiães da vida em qualquer época, em qualquer fase do indivíduo. Então, estamos aí com a responsabilidade de encerrar o seminário A Vida em 4 Estações. Devo dizer a vocês que desde que... E eu me mantive assim, fiel a eles. É o que agora nós vamos ver. O profeta Daniel diz, e ele muda os tempos e as estações, referindo-se a Deus. Muitas vezes nos distanciamos do nosso Pai, e ao sermos defrontados com ciclos evolutivos, assustamo-nos, seja perante uma criança que nasceu com dificuldades físicas, seja perante um desencarne, nos esquecemos de que Deus, como Criador, mantém conosco uma relação estreita, e Ele, na verdade, é que está no controle. Ele está no controle. Em tudo há em outras. Em Deus nos movemos e em Deus existimos. E a bondade do Criador, de Jesus, é tamanha que periodicamente nos envia esses espíritos iluminados a reeditar verdades tão antigas e tão fundamentais. Porque Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo na França, quase 2000 anos após Paulo, ele disse: o universo inteiro vibra sob o pensamento de Deus. Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele retoma uma frase que foi colocada no túmulo de Allan Kardec. E ele dá como autor a essa frase, como se fosse um resumo feito pela doutrina dos espíritos. Porque ele diz:
E o Espiritismo acentua nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Ele ainda continua. Em suma, isso quer dizer que ninguém conseguirá desertar da luta evolutiva. Então, em nossos ciclos de vida, eu vou aqui me referir em apenas uma encarnação. Pelas fases que passamos, desde que nascemos, estamos inseridos em um panorama. E nesse sentido, ela é vitoriosa. Ela é com as suas vozes alegres e infantis a encher a nossa vida de alegria. Comparamos com as flores da primavera, que espalham o perfume vibrante da vida. E nós recebemos essas flores em nossos lares e temos, então, a tarefa de aproveitar o momento da primeira infância para preparar a terra dos coraçõezinhos delas, que ainda está fértil, maleável, e colocar ali sementes que irão no futuro frutificar. Porque agora é uma criança, mas ela também terá invernos. E nós precisamos lembrar que todos nós precisamos de resiliência, de resistência para os embates da vida. Então, os pais precisam cuidar, renovar os horizontes desta criança que já foi espírito, muitas e muitas vezes reencarnado. Aproveitar o momento e semear. Allan Kardec, na pergunta 208, Livro dos Espíritos, traz para nós a maternidade como missão. Ele diz, nós devemos contribuir para o progresso uns dos outros, pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Eu dei uma busca rápida no Livro dos Espíritos, encontrei a palavra educação 28 vezes. 28. Né? E não é só porque Allan Kardec foi professor, com certeza. É pela educação moral, educação dos sentimentos, é que nós iremos alcançar a plenitude. Aliada ao intelecto? Sim. Mas nós nunca podemos delegar a outros, a uma escola, por mais completa que ela seja, a tarefa de educar os nossos filhos. Porque perante Deus, nós temos a missão de auxiliá-los. Gosto muito desse trecho da Joana de Ângeles. Ser gentil com as crianças, elas necessitam de oportunidade e de amor para lograrem o triunfo. Esses cidadãos em formação ignoram as lutas que os aguardam. Não as atemorizes, nem as maltrates. Quem visse aquele menino em Nazaré, no passado, entre outras crianças, brincando descuidadamente, não poderia imaginar que era o construtor da terra, nosso modelo e guia. Nesse momento em que estamos aqui com os olhos, então, nessa fase tão bonita da vida, como estamos tratando nossas crianças? Certa vez, próxima a mim, uma senhora falava palavras muito, muito ofensivas a uma criança. Eu percebi que era a filha dela. E mesmo assim eu não me contive. A um dado momento eu me aproximei e perguntei a ela, por que a senhora fala assim com ela? E a mulher começou a chorar. Então, eu penso que não cabe mais nem a discussão sobre agressão física, se é viável ou não é viável na educação.
nós cristãos aprendemos que a doutrina de amor é que resume a doutrina de Jesus, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Precisam, às vezes, de uma energia amorosa? Sim. Uma energia mais enérgica? Sim. Limites? Sim. Mas não precisam ser crucificadas em tão tenra idade. Elas não precisam de somatórias para as provas que elas virão desempenhar. Elas precisam de estímulo, de auxílio, de olhar amoroso, como nós, ouvindo o Flávio aqui falar sobre abusos na infância, os desdobramentos ao longo da existência, podendo ocasionar até um suicídio. Então, eu fico imaginando como nós, que um dia aqui chegamos e precisamos de todo amparo, nós devemos às crianças, sejam elas nossos filhos ou não, o nosso apoio. E Salomão disse: cessou a chuva e se foi, as chuvas torrenciais do verão. Os jovens, com os seus impulsos, né? Às vezes passageiros, mãe, quero isso, não, era aquilo. Com o seu entusiasmo ardente, com os seus hormônios em ebulição, representam para nós uma imensa oportunidade da reconstrução do futuro, da renovação das gerações, a partir da educação, da direção que dermos a eles. Se a criança é uma plantinha frágil, que carece de um direcionamento rumo à luz, o jovem ainda carece de suporte. De suporte. A imagem reflete Maria de Nazaré buscando Jesus aos 12 anos no templo. E o trecho de Paulo na carta aos Efésios. Ele diz: filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Ele repetiu aí o quarto mandamento, né, do Decálogo. E vós, pais, não provoqueis a revolta nos vossos filhos, antes educa-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Então, a carta de Paulo aos Efésios é rica em orientações à família. E aí ele diz algo que eu sempre digo aos alunos, jovens, que são as flores lá da minha salinha de módulo 1 do Segal. Digo para mim mesma, diga aos meus filhos, honra teu pai e tua mãe, porque eles te deram o bem maior e inalienável, conforme aqui foi dito. Eles deram a vida. Na adolescência, nós descobrimos que os nossos pais não são perfeitos. Isso causa um conflito em nós. Pois bem, no futuro, os jovens, quando tiverem os seus filhos, eles se verão, então, na condição de pais e mães imperfeitos. Porque todos nós estamos longe ainda do ideal, da angelitude. E eu penso que o momento nosso é de fazer uma pausa. E ao invés de perseguirmos essa angelitude de forma tão apressada, queimando etapas, nos crucificando em acusações ferozes, eu penso que é o momento de tentar humanizar a nós mesmos, encarar o outro com compaixão, compreendendo que ele também tem as dificuldades, assim como nós temos. E o final da fala de Paulo, não posso deixar em aberto. Eduque os seus filhos com uma pedagogia inspirada no Senhor. Que pedagogia que é essa? Em Lucas, Maria, depois de 3 dias que ela procurava o filho
durante a Páscoa em Jerusalém, a cidade regurgitava, ela o encontra. E ela diz: filho, por que nos fizestes isto? Teu pai e eu estávamos desesperados à tua procura. Quantas lições, meus queridos. Veja o olhar dessa mãe em permitir que esse filho fale. Quantos jovens precisam ser ouvidos, enxergados. Filho, você está agressivo, o que está acontecendo? Filho, você não quer ir à aula, o que se passa? Nós não podemos concluir numa explicação simplista de que damos tudo a eles e que então está tudo bem. E no final aí, pouco depois, ela diz: estávamos desesperados à sua procura. Ou seja, ela fala dos sentimentos dela. Né? É você dizer: filho, o que há com você? Eu te amo e quero saber o que há com você. Isso evita tantos males, cura tantas feridas. E mesmo que se eu precisar buscar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, qualquer ajuda que seja, ao lado dele eu estarei, desse filho, e ele sabe que ele está contando comigo. Como o Flávio disse, a rede de proteção que impede, muitas vezes, uma atitude deslocada. Um ato extremo de tirar a própria vida. Emmanuel diz assim, no livro Religião dos Espíritos: cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Todos nós, quando um jovem cai, nós caímos com ele. Mesmo, não adianta, se eu não tive um filho, não quer, não é justificativa. Nós estamos inseridos num contexto em que precisamos uns dos outros. Eu fico extremamente feliz na casa espírita com os jovens lá na minha turma, porque eu me sinto como alguém que coloca ali um pequeno pedacinho na tocha da vida, na luz brilhante que eu um dia hei de entregar às gerações futuras. E assim somos todos nós, ao contribuir com um mundo melhor, com as nossas vibrações, com os nossos bons sentimentos. Nós estamos construindo essa ponte para o futuro. Para um futuro que é nosso, considerando que voltaremos na Terra um dia. Considerando, e em tempos de transição planetária, precisa acrescentar, desejando. Né? Um trecho do livro da dona Ivone Pereira, Amor e Ódio, em que o espírito que ditou, Charles, ele oferece aos jovens o livro. A mocidade generosa e idealista da terra de Santa Cruz, que te inspiras à sombra do Evangelho em cujos ombros repousam vultosas responsabilidades. Então, aos jovens reencarnados no Brasil, repousam pesadas responsabilidades, especialmente os jovens espíritas? Sim. Sim, mas nada que desanime, sim que encoraje. Porque já tem em mãos um tesouro, não é nem o mapa do tesouro, é o tesouro, que é a própria doutrina espírita a lhes guiar. Embora eu esteja aqui no verão, eu devo dizer que esta foto
É de abril deste ano, pleno inverno, na Pátria do Evangelho, no Rio de Janeiro. Então, eu busquei aí um trecho de Iléu, falei Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho, né? Iléu, que está lá no livro do Humberto de Campos, como um dos grandes ministros de Jesus, auxiliar de Jesus. Então, quando ele estava encarnado na terra, há 60 anos antes da vinda do Cristo, ele tinha uma escola bíblica e ele dizia aos seus alunos: se eu não me importo com a minha alma, quem se importará por mim? É uma fala aqui que eu estou aqui no momento em que estou abordando para os jovens, mas é para todos nós. Se eu não me importo em cultivar o meu espírito, quem fará isso por mim? Se eu só me importo com a minha alma, o que é que eu sou? Se eu só penso em mim e desejo tudo para mim, do meu jeito, agora, o que é que eu sou? Veja as reflexões que ele propunha 60 anos antes de Jesus. Se não agora, quando? Se eu não faço as reformas interiores, agora? Se eu não inicio uma autoeducação, um autoaperfeiçoamento, uma vigilância, agora, quando? Às vezes eu ouço de espíritas eu não sei bem, simpatizantes ao espiritismo. Ah, mas eu não terei muitas e muitas encarnações? Então um dia eu me importo, né? E parece uma situação assim distante, mas não, muitas vezes nós acomodamos e deixamos para outro dia. Porém, nós não sabemos quando as novas oportunidades de crescimento chegarão e como elas chegarão. Se é com maior esforço. Outono. Salomão diz: a figueira produz seus primeiros figos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Então, nessa fase de maior maturidade, nós já começamos a trabalhar o nosso desapego. Bom, estou aqui, pessoal, situando as minhas palavras para nós que buscamos uma maturidade espiritual, para aquele ser que busca uma maturidade espiritual. Não para uma criança espiritual que ainda não compreende, né? Já começo a refletir sobre os meus frutos e como será a minha colheita. Eu já assisti muita gente chegar e muita gente partir. Eu já começo a encarar a minha própria finitude, porque uma encarnação, por mais longa que ela seja, ela chega ao fim. E como eu terei vivido esta minha existência? Já passado aqueles arroubos da mocidade, já começo aí a fazer um inventáriozinho das minhas perdas e ganhos, das minhas conquistas morais. Buscando Paulo aos Coríntios, ele ilustra bem essa mudança aí de paradigma, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, numa fase de maior maturidade, eu busco aquilo que a minha alma anseia. Não com aquela ingenuidade de antes, mas com um pouco mais de maturidade, eu procuro alimentos que são significativos ao meu espírito. As minhas companhias, as minhas leituras, os ambientes que eu frequento, tudo isso diz algo sobre mim.
Eu vi o Vitor aqui com uma plaquinha de 10 minutos. Obrigado, Vitor. É isso mesmo. Mas vai dar tempo. Mas isso é muito interessante, porque quem fala, professor, palestrante, quem lida muito com a oralidade, parece que tem um dispositivo, né? Você clica ali e acabou, vai. Pessoal, eu estou assim apaixonada pelos livros do Dr. Viktor Frankl. Então, eu trouxe ele aqui no nosso seminário hoje, a história dele, que é fantástica. Ele que buscou na física a palavra resiliência e trouxe para a logoterapia. Ele é o fundador da logoterapia, que é a terapia que te permite buscar um sentido para a sua vida. Então, quantos vazios existenciais ao longo das nossas estações nós lidaremos? Lidaremos, isso aí é fato. Lidaremos com perdas, né? Então, precisamos de resistência. A história do Dr. Viktor é muito inspiradora. Essa foto aí foi feita, ele e a primeira esposa dele, Tilly Grosser, uma judia. Eles obtiveram uma autorização para casarem dos nazistas, que à época dominavam boa parte da Europa. Ele vivia em Viena, um médico com especialidade na psiquiatria e na neurologia, com trabalhos tão significativos que os Estados Unidos o convidaram para que ele fosse para lá residir, mas não tinha visto para a família, ele não quis ir. Permanece em Viena. Com a autorização do partido nazi, ele se casa com a primeira esposa, que era enfermeira do hospital onde ele trabalhava. Ela tinha 22 anos. Ele 30. Passado pouco tempo, a situação só piora, eles são transferidos para um gueto. Lá ela estava grávida. Tilly estava grávida. É obrigada pelo partido nazi a fazer um aborto. Pouco tempo depois, eles são conduzidos em um vagão, um lugar que ninguém sabia o que era. De repente, esse vagão para, depois de alguns dias, e está lá escrito Auschwitz, campo de concentração. Viktor e seu pai permanecem juntos, e ele é separado da esposa e da mãe. A princípio, ele fica, embora estarrecido, ele busca um significado naquele sofrimento, porque ele pôde assistir ao pai que adoece e falece. E durante todo o tempo dele, 3 anos que ele resiste no campo de concentração, ele anima os seus companheiros. Alguns já sabiam que não teriam para quem voltar. Ele diz, mas você tem a sua obra, para um neurologista amigo dele. Você não está escrevendo o seu livro? Ninguém vai poder terminar o livro para você. Então, a cada um ele animava com uma palavra. Até que um dia ele próprio foi solto, porque a guerra tinha terminado. Chegando em Viena, ele soube que a esposa tinha sido morta, a mãe, o irmão. Então, ele ficou irremediavelmente sozinho. E ele escreve um manuscrito que depois foi publicado. Veja o trecho que ele escreveu. Pouco tempo depois que ele saiu do campo, ele fez esse livro. No passado, nada fica irremediavelmente perdido, mas, ao contrário, tudo é irreversivelmente estocado e entesourado. Sem dúvida, as pessoas tendem a ver somente os campos desnudos da transitoriedade, mas ignoram e esquecem os celeiros repletos do passado, em que mantêm guardada a colheita das suas vidas, as ações feitas, os amores amados e, não menos importantes, os sofrimentos enfrentados com coragem e com dignidade. Enfrentar o sofrimento com coragem
e dignidade. Especialmente nós que acreditamos numa lei de causa e efeito, que acreditamos que, conforme está lá no Salmo de Davi, Salmo 139, embora estejamos no abismo, Deus lá conosco está. Já estou aqui, né, caminhando aí para uma fase mais madura. A fala de Paulo aos Coríntios: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, pessoal, veja só, esse convite de Paulo, de sermos empáticos ao outro, de nos irmanar por nós, pelo outro e também por Jesus. E também por Jesus. Os que são aí os trabalhadores da seara de Jesus, que tenham essa fala da Paula em mente e nos corações, pela alegria de participar do Evangelho. Então, Salomão diz, eu pus a frase aí, eis que passou o inverno, porque tudo é transitório, né? A frase dele é essa, embora eu vou começar a falar agora, tudo é transitório. Então, tem aí no cantinho da imagem, ele fez uma pequena parábola dizendo que na fase invernal, para não sucumbirem ao frio cortante, os porcos espinhos, mesmo se ferindo, eles tinham que se acomodar e gerar calor um ao outro. E nós, que somos seres tão díspares nas nossas inclinações, nas nossas tendências, precisamos encontrar caminhos para nos unir, para aproximarmos uns dos outros, mesmo que o meu espinho, às vezes, pontiagudo, possa ferir você, o seu possa me ferir. Para que possamos nos perdoar, nos absolver-nos, nos libertar dos sentimentos que nos separam uns dos outros e que tantos males trazem à humanidade. Ao criarmos rótulos, separações de todos os tipos. Estou caminhando aqui para o final da nossa palestra. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo Velhos e Moços, é um belo, como todo livro é belo, é uma pérola. Tinha um pescador chamado Simão, não Simão Pedro, Simão Zelotes. Ele buscou Jesus um dia e falou, Senhor, na minha idade, já idoso, o que eu posso contribuir contigo? Eu vejo o entusiasmo do João, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, ele se referia, de João e Tiago, com tantas forças, e eu tão preso aos meus compromissos na minha família, com a minha idade tão avançada, e a sua obra precisando de tanta energia, e então eu me sinto assim, sem valor. Jesus disse a ele, achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz, a alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupeis com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não esqueças que a nossa tarefa, para a dignidade perfeita de nossas almas, deve ser intransferível. Então, Jesus, o trecho é muito grande, não daria para falar tudo agora. Ele diz, olha, se você observar logo
daqui a um tempo você vai ver o primeiro fio branco nascer na barba de João. Então, toda a estrutura que a gente chega aqui e desfruta foi alguém que fez. Né? No nosso centro espírita, no grupo André Luiz, no Segal, nós ainda temos a honra de convivermos com pessoas que estão lá há mais de meio século. Seus cabelos brancos, contribuindo com aquela doçura, com aquela serenidade. E nós usufruímos hoje de toda uma estrutura que saiu das mãos deles. Então, cada um de nós, em cada etapa da vida, somos participantes do Evangelho. Último slide. Maria leva Jesus ao templo, seguindo os preceitos dos judeus. Ela leva o filho no 8º dia para ser apresentado no templo. E chegando lá, acompanhada do esposo de José, encontram o velho Simeão. Esse senhor orava, esperando a vinda do Messias, conforme as profecias do seu povo anunciavam. E quando ele vê o menino nos braços de Maria, ele se emociona e diz: Senhor, despede em paz o teu servo, porque hoje eu vi a salvação. Então, nesta imagem, nós contemplamos aí as 4 estações da vida, né, de uma forma assim metafórica. Uma adolescente, uma criança, um homem mais maduro, um senhor mais idoso. E quem visse esse pessoal aí nas ruas, né, tão simples, aí no templo, ninguém imaginaria os bastidores desse grupo, toda a estrutura que os envolvia. No Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel, referindo-se a Maria, ele diz: o Senhor é contigo. És agraciada diante de Deus. Ou seja, você não está sozinha na sua tarefa. Aos olhos do mundo, você pode ser uma mulher apagada e simples, mas para Deus você é grande. Ao referir-se a Simeão e a José, no Evangelho de Lucas eram justos e obedientes diante de Deus. E o que André Luiz, lá no Mecanismos da Mediunidade, traz para nós? Nesse grupo de médiuns admiráveis, não apenas pelas percepções avançadas que os situavam em contato com os emissários celestes, mas também pela conduta irrepreensível de que forneciam testemunho, surpreendemos o circuito de forças a que se ajustou a onda mental do Cristo para daí expandir-se na renovação do mundo. Então, qual é a nossa tarefa? Simeão contribuiu com a vinda de Jesus orando. Às vezes não achamos que a nossa tarefa é pequena, por isso não tem valor, ou às vezes achamos que ela pesa demasiadamente em nossos ombros e nos sentimos esmagados. Imaginamos às vezes que temos uma grande missão que nos será revelada um dia e ficamos estáticos. Quando essa missão, às vezes, é cuidar de um filho, de uma mãe, é ouvir na casa espírita os mais necessitados que nós. Fica aí a proposta para refletirmos. Qual o sentido da nossa vida? Nas nossas estações, como eu estou me movimentando amorosamente? Que uso eu faço dos meus estudos? Porque, como disse Léo lá, 60 anos antes de Jesus, se não agora, quando? Palavras para mim, especialmente, tá, gente? Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Glênia, pode permanecer aqui mesmo.
tá? Pode sentar-se à mesa. Nós estamos partindo para a parte final do nosso